Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 213 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a Adriana, que está há mais tempo com Irmãos.com do que comigo. Ah, é verdade, amor. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho, que conheci através de Irmãos.com. E olha só nós dois aqui para um programa muito especial, onde nós vamos falar do nosso filhinho mais velho. Parabéns, Irmãos.com. Irmãos.com completando 15 anos no ar. Você tem noção? Olha só, gente, cuidar de adolescente é difícil, dá um trabalho. Muitos dos que estão nos ouvindo hoje talvez não tinham nem nascido quando Irmãos.com nasceu. O site é mais velho que vocês, seus pirralhos. Nossa, agora eu que me senti velha. Mas é isso, essa é a nossa festa hoje. Nós vamos comemorar e nós vamos fazer a biografia de Irmãos.com, mais um programa para a série de biografias. Vamos contar a história de Irmãos.com hoje aqui nesse programa especial. Vamos receber alguns participantes, alguns convidados especiais para essa festa também. Mas nós vamos contar um pouquinho de como surgiu a ideia, como o site se desenvolveu, como surgiu o podcast e como hoje a gente chega aos 15 anos de ministério, por que não? O ministério na internet, Irmãos.com aí já tiozão, né? Perto de outros sites que estão aí. É verdade. Mas ó, é engraçado que tem várias pessoas que falam pra gente, principalmente quando a gente dá oficina ou palestra. Ai, conta um pouquinho como começou Irmãos.com, de onde surgiu e tal. Tá aí, um podcast especial pra você conhecer tudo isso aí. Quem já participou de palestra nossa, a gente já contou bem por cima a história, né? A gente dá uma ambientalizada, uma ambientada, não sei como é que fala. A gente contextualiza. A gente contextualiza as pessoas, conta um pouquinho, pra falar um pouquinho sobre vocação, sobre chamado e tudo mais. Mas hoje a gente vai contar pra vocês aqui em linhas gerais, ou não, ou um pouquinho mais detalhado talvez, a história de Irmãos.com desses 15 anos de trabalho, 15 anos de ministério, 15 anos de muito. E você que tá conhecendo Irmãos.com agora, seja muito bem-vindo. Happy birthday. Olá, pessoas, aqui é o Marcelo. Eu não podia deixar de participar dessa festa também. Pô, 15 anos, hein? Bom, apesar dessa minha vozinha de 18, eu já tô relativamente velho. E vou te falar, quantas coisas que a gente não vê na vida aí começar, quantas iniciativas, boas ideias, bem intencionadas, a gente vê brotar pra todos os lados e não vingar. Nem sempre a gente entende porquê, eu já vi muita coisa triste, muita coisa boa acabar, aliás. E graças a Deus a gente tá aqui comemorando 15 anos de uma história que tá longe do fim ainda, meu. Por isso a gente já pode dizer, só isso, o único argumento, só isso a gente já pode dizer que o Irmãos.com é realmente especial. Eu sempre tive muito orgulho de dizer que eu tenho o privilégio de presenciar isso desde o começo. Sou testemunha da história aí. Eu vi aquele jovem Paulinho, jovenzinho, inocente, empolgado lá com mais uma novidade no computador, criando sua homepage na internet. E vi esse jovenzinho se tornar um servo de Deus aí, responsável, com coração no projeto, encontrou a vocação aí, tá dando sangue pra fazer virar esse site. Paulinho, você sabe, cara, isso é um exemplo pra todo mundo, pra todos nós. Influenciou muita gente aí já empolgou, motivou outros projetos, outras vidas e vai continuar sendo essa referência, com a graça de Deus. Parabéns, Paulinho, você e a Adriana, por manterem esse sonho vivo, essa chama acesa. A gente vê a luta de vocês, fica feliz de ver que vocês estão aí todo dia regando essa plantinha e Deus está dando crescimento, cara. Já é uma árvore muito mais alta que todos nós, está fazendo muita sombra aí pra bastante gente. Parabéns e muito obrigado também a todos os internautas. Olha que termo de velho. A todo mundo que participa aqui do site, já participou nesses anos todos, nos murais, nos comentários, nos artigos, no podcast. Todo mundo aí que tá aproveitando tudo que o site pode oferecer e também tá sendo responsável por um pouco desse crescimento. Todos vocês, todos nós, fazemos parte dessa história bonita aí, somos todos corresponsáveis também. Então vamos comemorar, fazer festa. É isso aí, parabéns. E vamos lá para mais uns 15 anos, pelo menos, de site pra gente. Então vamos lá. Começar do começo, quando a esposinha ainda não existia na vida desse que vos fala. Do esposinho. 1998, nasce Irmãos.com. Oh. Mas antes disso, eu tenho que contar um pouquinho
do meu background, do pano de fundo de irmãos.com, né? Você tinha quantos aninhos, amor? Em 98 eu tinha 19 anos. Não sei, bebê, sou ruim de conta. Em abril de 98 eu tinha recém-completado 19 anos. Olha que bonitinho. Velhinho já, né? Na verdade, bonitinho assim... não, que você não era bonitinho, né? Você vê, né? Com 19 anos eu era o garoto prodígio. Agora eu já sou o tiozão de irmãos.com, mas é assim a vida. Se bem que quando você me conheceu, né, esposa? Você achava que eu era um tiozão grisalho. Nossa, e tal. não tinha dúvida. E eu tinha lá meus 22 anos, 23 anos. É verdade. É porque eu achei irmãos.com um site tão bem elaborado, tão assim, perfeito, que eu falei, não é possível que é um moleque que trabalha com tudo isso, gente. E o tempo passou. Não, mas essa história a gente vai contar depois. Conta agora primeiro, o que você gostava de área de comunicação? Por que tudo isso tinha a ver com você? Então, antes de pensar em faculdade, antes de pensar em vocação, eu já me interessava muito pela área de comunicação da igreja, olha só. Antes de ter computador e tudo mais, eu fui lá fazer minha datilografia, meu curso de datilografia. Olha que coisa bonita, né? Aprender a datilografar naquelas aulas legais, você ficar repetindo teclas e tudo mais. Mas eu acabei fazendo, e por conta disso, começaram a surgir alguns trabalhos dentro da igreja pra fazer. Então, comecei a fazer letras de músicas. Que legal. Na datilografia. Comecei a fazer concursos da reunião da mocidade. Passavam pra mim a prova. Não, acho que eu não fazia concurso não, porque senão eu não podia participar do concurso. Acho que não, quando eu fui líder da mocidade, eu fazia as provas na máquina de datilografia, depois fazia o xerox. E também comecei a fazer um jornalzinho pra igreja, com alguns textos. Bonito, fazia o quê? Corte e recorte? Não, fazia, porque assim, quando a gente tem só uma máquina de datilografia, a gente se vira. Então a gente fazia borda com caracteres, com né? Com X, né? Eu já fiz com isso. X, com aquele traço reto, com o traço horizontal, traço vertical, fazia a volta todinha, desenhava. Ai, dava uma raiva. Quando a gente fazia a borda bonitinha, tava quase terminando, você vai e faz um caractere errado. Aí ela fica meio torta. Nossa, eu já fiz isso. Macetes pra apagar também, né? A gente tinha aquele lápis borracha, lembra do lápis borracha? Nossa, eu nunca usei isso. Você apagava o caractere errado e tal, e depois no xerox não aparecia. Então fazia o jornalzinho, e sempre gostei muito disso. Nossa, amor, eu tô impressionada com a história do lápis borracha. Sabe o que eu fazia? Eu pegava um papel de sulfite, cortava e colava em cima do caractere errado. Aí eu fazia o xerox. Não, mas tinha também o tal de corretivo, não sei se você ouviu falar, já existia na nossa época. Não, mas eu me lambrecava tudo com aquilo. Ou branquinho, né? Depende da região que você está ouvindo agora. A gente já tinha isso. Mas aí surgiu a internet, surgiu o computador pessoal. Olha só, eu sou antes do computador pessoal. Pelo menos na casa das pessoas eu sou antes. E devido ao meu interesse, meus pais se apertaram e investiram e adquiriram... 486. Um 486, exatamente. Um 486. A gente demorou um pouquinho, né? Tem gente que mexia no computador muito antes do que isso. Mas a gente teve um 486 em casa e eu comecei então a receber todos esses trabalhos pra fazer no computador. Nossa, só a Paulinha atualiza aí a lista de aniversariantes da igreja. Exato. Mandava todo esse conteúdo lá pra casa, fazia as músicas do conjunto que a gente cantava e tudo mais. Depois tirava as cópias. E começaram a chegar aqueles CDs de UOL grátis, América Online, internet grátis. E o que você precisava? Só precisava de um modem pra conectar a internet. Já tinha linha telefônica. Então já tinha linha telefônica. Precisava de um modem. Começamos lá então a ter acesso à internet em casa. Olha só, escuta esse barulhinho aí. A gente brinca com isso, mas eu tenho certeza que tem gente que ainda acessa irmãos.com ouvindo esse barulhinho. Imagina! Que pena. Imagina. É triste. Mas a gente começou a acessar a internet dessa maneira, acessar as homepages da época, né? O que existia na época? Talvez o UOL, Terra já existia, o ZAS, que era na época, não era nem o Terra. E a gente tinha acesso a isso. Google não existia Gmail, nada. Existia... Meu primeiro e-mail foi o Hotmail. Hotmail já existia. Ball também, antigo. Ball já existia, Zipmail. Eu tive um e-mail do Zipmail, olha só. Tem uma amiga minha de Uberlândia, ó, e Joyce. E até hoje usa o Zipmail. É verdade. Eu não acreditei, falei, Joyce, desapega, Joyce. Eu faço um joyce@irmãos.com pra você se você quiser. E nisso entra o grande amigo de infância, Marcelo Matias, podcaster com a gente hoje, que já era, na verdade, mais amigo do meu irmão, né? Que ele tem mais a idade parecida com o meu irmão, um pouco mais novo que eu. E começou a ir lá pra casa e mexer com a internet, porque ele já trabalhava com isso, né? Ele já trabalhava com informática, já era nerd, já trabalhava com informática. E ele começou a fuçar na internet lá em casa, começou a ensinar meu irmão a criar
criar HTML. A fazer HTML, olha só. Ai, isso não tem nada a ver com seu irmão, amor. Então, e falou, olha que legal, dá pra fazer um site assim, você pode ter uma página na internet, hospeda não sei onde e tal, tem site de hospedagem gratuita, dá pra fazer isso e tal. Aí ele deixou um modelo lá, eu nem tava junto, eu vi ele ensinando meu irmão, nem me interessei muito na hora e tal, mas ele deixou um modelo de HTML lá no nosso computador. Aí eu fui lá e mexi e falei, poxa, isso aqui não é tão difícil, né? Eu comecei a entender os tags, onde escrever texto e tudo mais, e a gente tava pra realizar um encontro lá na igreja, um encontro de jovens que era tradicional na nossa igreja lá em Piracicaba, se eu não falei ainda, sou de Piracicaba, interior de São Paulo. Então esse encontro tava pra acontecer, eu falei, eu vou fazer uma página, colocar na internet para as pessoas que estão de fora virem para esse encontro e terem as informações. Olha que legal. Mas ele esquece o detalhe, amor, que ninguém tinha computador. Exatamente. Eu tô aqui pensando, eu falei, meu Deus, tanto trabalho, ninguém viu. 1998. Vai fazer a página pro encontro, mas tudo bem, amor. A gente tinha uma revistinha que circulava entre as igrejas chamada Vigiar e Orar, entre as igrejas da nossa denominação. Isso, depois eu conto pra vocês. Denominação que não é denominação, tal, quem é do movimento dos Irmãos Unidos ou da Casa de Oração sabe muito bem do que eu tô falando. Então tinha a revistinha Vigiar e Orar e eu ajudava o irmão Luiz Soares, grande irmão Luiz Soares, a fazer essa revistinha. Aí eu falei, beleza, eu faço a página do encontro, coloco o endereço na revistinha. E aí vai bombar. E vai bombar o encontro, já pensou? 20 pessoas podem acessar no Brasil inteiro. Porque a revista ia pro Brasil inteiro, até pra brasileiros fora do país. Até pra Mato Grosso do Sul. Até pro Mato Grosso do Sul. Então fiz logo essa página do encontro. Só que eu me empolguei tanto, né? Já tava na faculdade, na verdade, já tava no segundo ano de faculdade, mas ainda não tinha mexido muito com internet na faculdade. Tinha mexido um pouco já, tal, mas ainda não tinha entrado com HTML. Mexia com internet, mas não sabia programar ainda pra internet. Aí então, empolgado, né, com tempo livre, muitas vezes na faculdade, comecei a desenvolver isso. E a partir de uma página pro encontro, falei, vou fazer uma página pra minha igreja. Por que não? Por que não, né? Utilizar os talentos na igreja. Afinal das contas, a gente precisa saber quais são as datas das reuniões dos jovens, né, amor? Colocar os aniversariantes. Sem sair da minha casa, eu fiquei sabendo dos aniversariantes. Falar sobre os grupos musicais que tinham lá e tal. E colocar um pouco da história da igreja. Então lancei lá, dentro de um provedor gratuito, eu coloquei lá o nome do provedor barra o que eu vou colocar? Não sei, barra o que? O movimento que a gente participa é chamado de Movimento dos Irmãos Unidos, alguma coisa assim. Então eu vou colocar irmãos, barra irmãos, fica bem simples, né? Não precisa colocar casa de oração, que é um termo maior e tal. Barra irmãos. Foi daí que nasceu o nome Irmãos, do movimento em que nós estávamos, Movimento dos Irmãos, e era a igreja local, era um site da igreja local. Aí o site foi pro ar com todas essas informações, inclusive, raridade pra vocês, vou colocar o link desse primeiro site em HTML, que eu tenho ele disponível, nunca divulguei pra ninguém, mas ele tá guardadinho dentro de irmãos.com. É bonito, gente. Vocês vão ver, que legal. Entra aí se você não quer clicar no link, dá pra saber, www.irmãos.com/raridade. Sempre esteve lá e você nunca soube. Olha só que legal. Viva as marcas d'água, né, meu amor? Você vai ver que coisa linda, você vai ver que como há esperança, né, pra onde foi irmãos.com. Aí eu já considero o início de irmãos.com, porque foi um site pra igreja, mas que logo eu percebi que quase ninguém na igreja tinha internet e quem tinha não se importava, não entrava nesse site. Mas era o que? www.irmãos.com já? Não, ainda não era irmãos.com. O domínio ainda não existia. Ah, tá. Tava dentro de um provedor gratuito que nem existe mais. Aí eu comecei a perceber que tinha gente acessando do Brasil inteiro, até de fora do país, né? Por exemplo, nosso irmão Jabesmar, lá em Vila Velha, entrou no site, gostou, me escreveu, a gente começou a trocar e-mails, comecei uma grande amizade com ele que dura até hoje. O Todd dos Estados Unidos. O Todd lá nos Estados Unidos, inclusive em 2010 nós fomos na casa dele, da irmã dele, da Amy, a gente acabou tendo esse contato também, e eu fui descobrindo que tinha muito mais potencial do que a igreja local, né? Às vezes a gente pensa dentro da caixa e esquece que a gente tem um mundo pela frente através da internet. Então eu falei, a igreja nunca se interessou por isso, sempre foi uma iniciativa pessoal, nunca foi um site da igreja mesmo, uma iniciativa pessoal falando da igreja. Vou transformar isso num site mais abrangente, mais fora dessas quatro paredes. E foi aí então que surgiu a ideia de comprar o domínio. Qual o nome? É barra Irmãos, o site gratuito, vamos comprar irmãos.com. Olha que sorte, né? Em 98 estava disponível ainda irmãos.com. Hoje você não acha nenhuma palavra do dicionário mais disponível com .com nem .com.br. Então consegui comprar o domínio irmãos.com. Então o site da igreja nasceu em abril de 98. Lá em dezembro só que eu fui comprar o domínio irmãos.com. Se você for ver lá no ruiz.com, você vai descobrir que o registro foi feito em dezembro, se não me engano, de 98. Então o programa termina por aqui. O programa de 15 anos volta em dezembro. Não, mas a ideia, o espírito de irmãos.com já estava lá. Já estava pairando sobre o ar.
podcastirmãos.com número... Ih, não é? Errei? Gente, é a Sara que tá falando, se vocês não perceberam. Então, o site faz aniversário praticamente junto comigo. O site faz aniversário dia 13 de abril, faz aniversário dia 14 de abril. Dá tempo de me mandar presente ainda, hein? Eu conheci o site, eu era um bebê praticamente. Eu conheço o site desde o começo, quando Paulinho e Adriana ainda namoravam. Participava muito do mural, do Superfio. Nossa, virei noite nesse chat, que era muito bom. Na época tinha o chat da UOL e tinha o Superfio, que a gente usava demais. Virei até um ano novo, a gente se confraternizando através do Superfio. Teve a época do mural também, que eu usava demais. Depois eu fui pro fórum, até chegar no podcast muito por acaso, porque Paulinha e Adriana me mandaram um e-mail, eu comecei a zoar alguns nomes, eles, você quer fazer um quadro? Quero. Só que minha internet era discada na época, nem dava pra falar direito. E agora eu tô participando do podcast regularmente, tem uma bonequinha fofa no meu avatar. Eu acho muito bom participar desse site, é uma bênção na vida de muita gente e é legal ver o quanto o trabalho progrediu ao longo desses 15 anos. Caramba, dá pra fazer festa de debutante pro site, mas site é menino, né? Então não dá pra fazer. Enfim, que Deus abençoe demais as pessoas que acompanham o site, você que participa de qualquer maneira, dá ou não dá um feedback pra gente. Que Deus te abençoe muito, abençoe o Paulinho, a Adriana, os dois fofinhos que eles têm agora. Quem imaginaria? Eles estavam namorando na época que o site foi criado, agora já tem 2 bebês, 2 fofurinhas. E que esse ministério continue crescendo pra honra e glória de Deus. Participem porque a gente gosta muito da participação de vocês, viu? Beijo! E deixa eu te perguntar, aí foi gente lá no encontro lá do grupo? Não lembro se teve alguma repercussão por causa do site. Bom, mas enfim, muitas pessoas começaram a entrar no site, inclusive a esposinha que vos fala. Porque ela recebeu essa revista Vigiar e Orar na casa dela. É, meu pai assina essa revista Vigiar e Orar desde que a revista existe, que eu não sei de que ano que é. Não é desde que existe, porque... Fofo, tem aqui, ó, umas revistas bem velhinha, capenguinha que meu pai tem. Mas a revista acho que tem uns 40 anos. É? Não, sei então, lá. Então é muito tempo. Então muito antes do seu Luiz Soares assumir, inclusive. Então, mas enfim, meu pai assinava essa revista e chegava aqui em casa e eu amava... Nossa, era o Facebook daquela época. Eu queria saber quem tava casando com quem, que missionário que foi pra fora, que não sei o que tem. E o mais engraçado é que eu não conhecia ninguém, mas eu gostava de saber que tinha o fulano de tal, que morava no Rio Grande do Sul, que tava indo pra Portugal, sabe? E aí teve um dia que eu vi e falei, nossa, tem site? Olha que legal, tem um site aqui dentro da revista. Porque até então eu só entrava nos KD, no Terra, UOL, essas coisas. E aí então eu, Adriana e o meu irmão Gilmar começamos a frequentar irmãos.com. E lá em irmãos.com tinha um mural que eu achava fantástico. Ainda existe. Só que assim, perdeu um pouquinho o propósito devido às redes sociais que existem por aí, aos outros meios de comunicação dentro de irmãos.com mesmo. Mas antes de falar do mural, tem que falar que quando o site nasceu, ele era formado por páginas estáticas. Você não tinha interação, né? Quem tá chegando na internet há pouco tempo não sabe que, antigamente, o que aconteceu? Páginas impressas foram transportadas para o meio digital, mas não existia uma maneira de você criar um cadastro, você postar coisas, nada. Não, o site era pra você ver. Não era nada interativo. Era pra você ver, era pra ler. E legal, você ia pra uma página, ia pra outra e lia conteúdo. O máximo que existia na época, quem é da época lembra, eram os livros de visitas. Ai, gente, tinha um monte de site que tinha livro de visita. Então, você entrava, é como se... Olha só, é o analógico sendo transportado pro digital. É como se você vai no museu, você assina o livro de visita e fala, estive aqui. Na verdade, você nem escrevia nada, você só punha seu nome, seu e-mail, talvez. Não sei, você só registrava sua cidade, igual um livro de visita de museu mesmo. Mas o Marcelo continuava comigo. Ele continuou a ajudar a desenvolver isso e as técnicas de programação vieram dele. E naquele tempo a gente usava o ICQ. Nossa! Antes do MSN. 2703-1758. A Adri tem o número dela de cor até hoje. Que era o comunicador, o Messenger da época, né? E a gente usava o ICQ. E a gente queria fazer um lugar para centralizar cadastros de ICQ de pessoas que usassem o site. Olha que volta grande a gente deu. Nossa, eu nem lembrava disso, é verdade. Aí o Marcelo ajudou a gente a desenvolver uma maneira de gravar num banco de dados Tabajara lá, que era um TXT, na verdade. Você gravava os dados lá dentro e a página vinha e lia esse TXT. Aí, a partir daí, eu peguei esse código do ICQ
E baseado na lógica lá de você salvar e gravar dentro de um arquivo, eu criei o mural de recados. Olha só, eu gostava demais do mural do recado. E o que era o mural? Que é até hoje, na verdade. Você escolhe pra quem você quer mandar um recado, escreve o recado e assina. Simples assim. Sem cadastro, sem nada. Porque a gente confiava que a pessoa que ia entrar lá ia ser idônea de escrever seu próprio nome, o seu lugar de origem e escrever recados legais e bonitinhos pra outras pessoas. Nossa, por que eu nunca pensei em escrever, sei lá, Mary Monroe dos Estados Unidos? Mas teve gente que pensou. Ah, é verdade? Não Mary Monroe. Mas teve gente que pensou em mandar recados anônimos. Recados anônimos acusando pessoas e tal. Nossa, e ficou, amor, começou a ficar um ambiente desagradável e aquilo incomodava tanto. Daí eu falei, não, vamos ter que resolver isso. Marcelo, vamos criar uma maneira da pessoa se identificar, criar um cadastro com login e senha, se identificar para mandar os recados. E aí, então, começou um esboço do que seria a rede social de Irmãos.com, que até então era uma maneira de você apenas criar um cadastro para interagir. Olha só, tá vendo, gente? O termo rede social nem existia. Muito perto da ideia do Orkut, do Facebook. Era pra gente ter ficado rico. Você que tá ouvindo Irmãos.com. Olha só. Mas Deus não quis assim. Deus nos chamou para algo mais nobre. É verdade, é verdade. Não me dê muito para que, né, ter que repetir aquele versículo. Para que eu não esqueça de ti, nem pouco para que eu venha roubar. Coisa do tipo. Mas Irmãos.com também tinha outras coisas além do mural, né, amor? De interação até então era só o mural. Mas eu já tinha amizade com o Marcos Soares, grande amigo meu, e ele começou a escrever textos exclusivos para Irmãos.com. Eu gostava demais dos textos dele e comecei a publicar como páginas de HTML mesmo. Eu pegava o texto dele, criava o texto 002.htm e colocava lá dentro de uma coluna que a gente chamava de colunete dentro do site. Então, colunete foi a primeira coluna de texto do Irmãos.com. Internet, olha que bonitinho. Uma coluna, né? Dentro da internet, colunete. Colunete, muito bem, amor, muito bem. Como que o pessoal chamava nessa época, internet? Internet? Era internet, a Não, rede mundial dos rede computadores. Mundial de computadores. Eu lembro que quando eu comecei a mexer com isso, eu falava que eu mexia com homepages. Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que você não falou isso pra mim, amor. Olá, pessoas! Eu sou o Juliano, estou aqui especialmente com Paulinho e Adriana, que estão comemorando 15 anos de ministério. 15 anos de Irmãos.com. Que alegria, hein, Paulinho? Nem parece que você é tão velho assim, hein, cara? A Adri continua novinha, mas o tempo passou pra você, hein? Bom, eu queria contar um pouquinho sobre como é que tudo começou, minha participação no Irmãos.com. Eu trabalhava em uma faculdade aqui no interior de São Paulo, e eu tinha sido convidado para dar uma palestra sobre novas tecnologias, e eu decidi falar sobre podcasts. E pesquisando sobre alguns podcasts, cristãos ou não, eu me lembro que o Irmãos.com, se eu não me engano, quando eu procurei por podcast cristão, foi o primeiro que apareceu. Tava já, desde aquela época ele já estava bem no Google. E aí eu ouvi um programa, na verdade para preparar e para levar de apresentação, mas aí eu ouvi todos os programas e me apaixonei pelo trabalho do Irmãos.com, do Paulinho e da Adriana. E aí a gente trocou e-mail, a gente se conversou e surgiu uma oportunidade e eu comecei a participar do Irmãos.com, do podcast no programa número 15 sobre as armadilhas da internet. Falamos eu, Paulinho e o Marcelo, e desde então eu tenho tido essa oportunidade de participar do Irmãos.com, de ser abençoado pelos podcasts, quer eu participe, quer não, tem servido muito pra mim. Eu quero ter sido um instrumento de Deus também para edificar pessoas que ouvem o podcast. Vida longa ao podcast. Parabéns, Paulinho, parabéns, Dri, parabéns todo mundo aí que faz esse podcast funcionar. Um abraço pra todo mundo e a gente se vê no próximo programa. Mas a partir do momento que a gente descobriu que dava para gravar informações num TXT, a gente falou, então vamos fazer isso crescer. Então os artigos começaram a ir para esse banco de dados Tabajara, várias outras ideias começaram a surgir, inclusive o fórum, que era um lugar para discutir opiniões. Então a partir de, tem uma ideia, você pega informações, grava num arquivo, você pode ir para onde você quiser com isso, né? Mas o mais legal, amor, é que assim, como eu também participei dessa fase, eu entendi que você foi criando as coisas, você e o Marcelo foram
foram criando as coisas por causa das necessidades mesmo. Sim. Porque o pessoal tava usando o mural pra discutir algumas ideias. Aí você falou, opa, por que não criar fazer um fórum, um lugar pra discutir lá. isso. Exatamente. E tudo foi criando de acordo com a necessidade mesmo. E o site, assim, diferente de que se eu fosse começar um site hoje, eu faria um planejamento muito maior, pensaria em todas as sessões. Você vê, começou como uma página da igreja. 3 anos pra sair o site. Mas você vê, começou como uma página da igreja, aí, por que não colocar artigos aqui? Já percebi que não era mais uma coisa só da igreja. Então, ó, só pra deixar claro, irmãos.com veio a partir desse movimento que nós participávamos, inclusive temos muito contato até hoje. Movimento dos Irmãos, que tem mais de 100 anos no Brasil, não é uma igreja que nasceu há pouco tempo aí, é um movimento grande que veio dos Estados Unidos e Inglaterra. Mas o nome a gente acabou assumindo e mantendo porque irmãos é um tratamento de cristãos, né? De pessoas que confessam o mesmo pai e tudo mais. Então não ache que Irmãos.com hoje tem ligação com uma denominação. Irmãos.com é interdenominacional, é uma iniciativa pessoal nossa, hoje apoiada pela CEPAL, mas continua sendo uma iniciativa pessoal que nós, como pessoas físicas, respondemos pelo que postamos lá, pelo que acontece lá dentro. Pra resumir, não é um site de igreja, né? Não é site de igreja, é um tá site bom? feito por cristãos. Exatamente. Nós temos nossa linha teológica, temos nossa linha de pensamento e tal, mas somos abertos para pensamentos diferentes e tudo mais. A gente sempre discute isso no podcast, como você sabe muito bem. Aí ainda com o Marcelo, né? Na verdade, eu continuava desenvolvendo o site. De vez em quando o Marcelo vinha e trabalhar comigo, ajudar a desenvolver coisas novas. Aí a gente começou a bater papo no mural. Olha só, fazer pergunta e resposta, não sei o que tem. E aí ficava 300, 400 recados por dia no mural. Por dia. Era muito louco, porque daí eu mandava mensagem pra alguém no mural, ficava páginas e páginas e páginas pra carregar, e internet de escada. E eu fazia uma pergunta, fulano, tudo bem? Como você tá? De onde você é? Aí tinha que ler recado por recado pra achar a resposta. Página, carregava a página. Não era igual aí ficava hoje. na internet de escada, 10 minutos, carregou a página. Aí, nossa, a minha resposta não tá nessa página, vamos carregar 10 minutos, outra. exagero, vai, era só texto. É texto e figurinhas, ícones, cliparts. Mas aí era pim-pom. Não, demorava muito. Mas aí, então, o Marcelo, lá no seu trabalho, começou a mexer com uma coisa de chat, né? Que já existia no UOL também, o chat Marcelo do UOL. Ele falou, eu vou tentar desenvolver isso e vou usar Irmãos.com como cobaia pra testar isso. E foi aí que nasceu a nossa sala de bate-papo, que inclusive hoje estamos decretando a sua morte. Ela não existe mais. Cumpriu o seu propósito, muito bom, muito legal por um bom tempo, mas tava lá no site criando teias de aranha, a gente tira do ar o Superfio, que é a sala de bate-papos de Irmãos.com. Quem acessou lá na era root sabe como deu problema, como deu pau, todo mundo caía, desaparecia. A gente caía tudo. Parece que tinha um limite de pessoas, acho que era até 18, sei lá. A hora que atingia 18, todo mundo caía. Blá, blá, blá. Era bem bonito. Mas era muito legal. Tá em fase de testes e tal. Mas aí surgiu... sempre ficou em fase de testes. Acho que ela nunca foi desenvolvida completamente, sempre foi um chat beta. Mas assim, trouxe muitas alegrias, muitos contatos, muitas amizades. E a partir disso, né, como tinha um jeito de você interagir e conversar com as pessoas, a gente pensou, por que não fazer um jogo de perguntas e respostas dentro da sala de bate-papo? Olha só que coisa genial. Mas sabe o que é, amor? Eu não sei se você teve essa ideia, mas eu gostava muito, os antigos aí, provavelmente vão lembrar do Mirk. Exato. Falar do não, Mirk. foi daí que saiu a ideia. Foi mesmo? Sim. Olha só, gente, acabei de descobrir durante essa gravação. Eu amava os jogos de pergunta e resposta do Mirk. Amava. Porque daí Nossa, tinha o games É muito do Mirk. tiozão, tiozão contando história pros netinhos. Daí eu entrava no Mirk e eu gostava daqueles games, daí o pessoal fazia pergunta, e aí o primeiro que respondia ia somando ponto, daí depois no final tinha um placar dos pontos e tal. Você não ganhava nada, era só o prazer de você responder rápido e ganhar um ponto. Daí quando o Paulinho marcou no site que ia ter um jogo de pergunta e resposta, um quiz no Superfio. De perguntas bíblicas. Gente, é um Mirk cristão, é um Mirk game cristão. Eu falei, eu tenho que estar nessa, tenho que estar nessa. Olha a associação, né? Não, e o pior é que a gente, por ser internet de escada, a gente esperava da meia-noite pra poder pagar um pulso só. E eram 4 irmãos aqui, né? 4 irmãos. Dividindo um computador. Só que tinha que tirar a senha. A bênção foi tão grande que meu irmão fazia medicina. E o dia que ele marcou, ele tava de plantão. E eu não precisei esperar até meia-noite. Paguei horrores na conta, quer dizer, eu não, meu pai, né? Horrores na conta telefônica, porque daí eu tive que entrar às 11 horas. Por causa do fuso horário. Por causa do fuso horário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Que a gente marcava meia-noite, exatamente pra quem entrasse, pagasse um pulso só. Um pulso só, mas ele não pensou em mim, que tava não dá aqui pra no Mato pensar Grosso no mundo do inteiro, Sul. não tem horário. E aí
eu paguei um monte de pulso das 11 até meia-noite pra poder participar do Mirk Games cristãoirmãos.com. Fala aí, galera, aqui quem tá falando é o Beto, do Matando Robô Gigante, e eu queria mandar os meus parabéns pessoais e os parabéns da Creuza e de toda a equipe do Matando Robô Gigante para o Irmãos.com, porque é um dos podcasts que me fez começar a ouvir podcast, é um dos podcasts que eu ouço até hoje, depois de tanto tempo. Eu queria mandar parabéns, que vocês continuem fazendo o trabalho. Eu, apesar de já ter tido muita ligação com a Igreja Batista, mais especificamente, eu parei de ir à igreja, mas eu continuo seguindo tudo que eu ouço aqui no Irmãos.com, porque mais importante, eu acho, é a mensagem que é passada, e a mensagem que o Paulinho e a Adriana passam sempre para as pessoas é uma coisa que eu não só uso na minha vida, mas como eu passo para todas as pessoas, porque eu acho que não é só para eles ficarem famosos e conhecidos, mas a ideia toda por trás, e eu já acompanho há muito tempo, é uma ideia de levar aí uma palavra muito boa. Acredite você ou não, são coisas que a gente segue na nossa vida e que tem que seguir. Então eu queria mandar um abraço, um beijo para todos vocês aí, que vocês continuem por mais 15 anos, mais 20 anos, e que o Irmãos.com cresça e muito. Vire o maior ministério da internet, se já não é, né? Então um beijo para todos vocês, e sempre que precisar, estaremos aí. Então marquei o primeiro quiz de Irmãos.com valendo prêmio. Eu tinha alguns CDs pra sortear de pessoas que frequentavam o site. Falavam, vou mandar um CD meu aí pra você ouvir e tal. Aí, beleza, nós temos um monte de CD, posso sortear, né? Eram umas coisas muito assim, digamos... Não, amor, não adjetiva, por favor. Interessantes, vamos dizer. Você pode entender como quiser. Então, separei lá 20 perguntas e comecei a fazê-las. E o Marcelo desenvolveu um placarzinho que eu conseguia somar os valores para cada um que ia marcando pontos, e ia aparecendo o placar lá do lado daquela sala de bate-papo. Adivinha o que surgiu com o primeiro quiz de Irmãos.com? O apelido Cara do Site! Porque você logava como Cara do Site pra poder dar a pontuação pra todo mundo. Eu não tenho certeza, eu acho que no mural, o cara do site nasceu assim, porque antes eu não me identificava muito, né? Então as pessoas queriam mandar um recado pra mim, queriam mandar um recado pra pessoa responsável pelo site, então mandavam um recado para o cara do site. Administração do site. Cara do site, é o cara do site e tal. E eu acabei assumindo isso e assinando dessa forma, então entrei nos perfis. Porque pra mim chamou atenção só nos perfis, amor. Eu entrava como o cara do site, alguma coisa assim, e acabei gostando e assumindo isso como meu nickname na internet. Todas as redes sociais eu sou o cara do site. Então comecei a fazer as perguntas e um monte de marmanjo lá respondendo, um monte de homem e tal. E tinha uma tal de irmãzinha lá no meio. Ai, Jesus, que vergonha, meu Deus do céu. E eu vi, nossa, uma menina, né, cara? Uma menina com erro de português. Tá escrito irmãzinha, né? Gente, com olha tio só. E N, irmãzinha. Falei que bonitinha, não sabe nem escrever o nick, né? O pior é que eu sabia que tava errado depois. Só que eu não conseguia corrigir, porque demorava muito, eu tinha que conectar tudo de novo, sair, entrar de novo e você perdia o placar. E aí eu perdi os pontos, exatamente. Aí eu falei, não, vai errado mesmo. Porque você digita e tal, e aí entra, eu sabia que eu fiz errado, eu sei, não tô justificando meu erro. Mas depois que eu já tinha 3 pontos, sei lá o que, eu falei, não vou perder meus pontos por causa desse erro de português, né? Mas enfim. Isso era agosto de 2002, o site já tinha 4 anos e pouquinho, hein? Ó, o tempo tá passando. Ia fazendo a pergunta e aquela irmãzinha chamando a atenção. E vai ponto aqui, vai ponto ali e tal, eu torcendo pra ela, né? Uma menina, seria legal ganhar, mas tinha que ser justo. A única menina. E no fim, quem ganhou? O Jabesmar. Jabesmar, nosso amigo, ficou em primeiro lugar, ganhou o prêmio, mas em segundo lugar ficou essa tal de irmãzinha. Eu fiquei em segundo lugar, gente, que bonitinho. E nas salas de bate-papo, inclusive no seu perfil, tinha um lugar de você chamar a pessoa pra uma conversa privada. Quer dizer, não conversar de um jeito que todo mundo visse sua conversa. Então, nesse primeiro dia, eu cheguei a chamar você pra conversa privada. Conversou.
Você deu parabéns, falou que legal, única menina que tá participando. Parar, mas foi só um pouquinho. Só foi um pouquinho. Foi tão legal que pra próxima sexta-feira, né? Isso tinha sido sexta-feira à noite, né? Por ser meia-noite e tal, tem que ser um dia que o pessoal não trabalha, no sábado, né? A maioria das pessoas. Na próxima sexta eu marquei outro quiz. Valendo uma camiseta para o primeiro lugar. A gente já tinha camiseta? Já que ela é preta. Então comecei a fazer perguntas, e aquela irmãzinha lá de novo. Você tava com erro de novo, vai, nem vai. Não tava, pra segunda vez não tava, não. A segunda eu arrumei, gente. E aí vai, pergunta pra lá, pergunta pra cá. E quem ganha aquele quiz? Eu ganhei! A irmãzinha O Jabesmar ganhou. tava na cola, mas dessa vez ele que ficou em segundo lugar. Aí terminou e tal, 2h da manhã, sei lá, uma coisa assim. Chamei ela pro privado, conversamos um pouquinho. Você tem ICQ? Ah, tenho. Então vamos conversar pelo ICQ. Não, gente, pra vocês terem ideia, era internet de escada, a galera toda que tava participando era com internet de escada. Então, assim, você tinha que contar muito com a sua cabeça, com seus conhecimentos mesmo. Não tinha essa de Google, de KD, e não dava nem pra pesquisar na Bíblia. Não dá pra pesquisar, porque as pessoas começavam a responder, chutar, até porque que não você acertava. Exatamente, você tinha que saber tudo de cabeça, você tinha que digitar rápido e ainda tem que contar com a sua conexão. Então, assim, palmas para mim. Tudo isso para falar que eu consegui mesmo pelos meus méritos. É por méritos, muito bom, pelos seus conhecimentos. Isso me chamou a atenção, uma menina que sabe da Bíblia e tal, né? Que da hora. Aí a gente foi conversar no ICQ, e o legal do ICQ é que ele gravava toda a conversa num TXT, que ficava salvo lá, e a gente tem essa nossa primeira conversa guardada até hoje. Então, basicamente, as primeiras palavras que a gente trocou, né, tirando o oi, tudo bom, vamos teclar, e quantos anos você tem? O Marcelo escreveu uma coisinha esquisita lá, até hoje a gente não tem isso, né? O que o Marcelo escreveu? Perguntou se eu era bonita. Ai, você acha, é que quando a gente fez o quiz, o Marcelo tava junto. Olha só, o Marcelo não, desde o aí depois, na hora que acabou, que eu ganhei, daí ele escreveu... Você é gatinha! Ele escreveu você é gatinha, como se fosse eu. Não, aí olha só. Aí o Paulinho escreve pra mim assim: por causa que eu queria conversar mais com você, saber seu endereço pra poder mandar o prêmio. E não sei o que tem, conversa vai, conversa vem. E eu tô gostando de conversar com ele. De repente eu olho pra minha tela, aparece você é gatinha? Daí eu falei, nossa, mas que nada a ver essa pergunta no meio do nada, né? Daí ele falou que você tinha saído, né? Alguma coisa assim. A Marcelo foi correndo lá, digitou e deu enter. Né? Eu tava lá, assim, só que ele foi muito rápido. Ele digitou, não deu tempo de eu impedir e foi. Aí ela ficou meio assim. Mas enfim, tem que encurtar bem essa história, senão a gente vai ficar até amanhã contando. Mas o você é gatinha é muito importante, porque até então eu não tinha olhado pra você com outros olhos. Era só o tiozão grisalho. Não, era o baixinho barrigudo grisalho, porque é o que eu tava conversando. De repente aparece você é gatinha, eu falo, opa, esse baixinho barrigudo grisalho tá querendo alguma coisa. Pelo menos você quer saber como eu sou. Aí eu falei, então olha só, fez toda a diferença, viu? Bem interessante. Então a gente começou essa conversa no ICQ, a história é longa mesmo, a Adri tem a versão estendida, eu tenho a versão resumida, e hoje só cabe aqui a versão resumida. Começamos a teclar vários dias seguidos depois disso, até que ela me passou o telefone, eu liguei um dia de surpresa no celular dela. Já tinha celular tijolão, mas já tinha. Você que tinha celular, eu ainda não tinha. Eu liguei no fixo? Você ligou no fixo a primeira vez, aí depois eu ganhei um celular, aí você mandava mensagem. Eu lembro que o celular era do meu pai também, mas ele tinha uns créditos que ele ganhou lá, eu gastei tudo ligando o interurbano pro Mato Grosso do Sul, né? A Adri em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu em Piracicaba, interior de São Paulo, cerca de 1.200 quilômetros de distância. Continuamos a conversar, a amizade foi crescendo, o interesse foi crescendo, e muito tempo depois, tipo 15 dias, a gente resolveu se encontrar. Gente, foi isso mesmo, que horror. Mas foi tão intenso esses 15 dias, a gente conversando todo dia. Foi, porque do dia 17 de agosto, que foi a nossa conversa no ICQ, até o dia 5 de setembro. Até o dia 5 de setembro. E as duas faculdades estavam de greve, a Adri fazendo federal no Mato Grosso do Sul, eu fazendo federal de São Carlos, de greve, então a gente aproveitou esse tempo pra estudar muito um ao outro. Muito bem. Aí surgiu um acampamento em Piracicaba, da nossa igreja, acampamento local mesmo, assim, dos jovens da igreja, e eu com o pretexto, vai ter um acampamento aqui em Piracicaba, por que você não vem e tal. Resumindo muito mais a história ainda, ela falou com o pai dela, achando que o pai dela não ia deixar de jeito nenhum ela viajar pra Piracicaba. A gente orou muito, né, amor? Sim, a gente tava orando muito, tava espiritual como nunca, né? Nossa, pedindo sinais de Deus, vendo sinal em tudo, foi muito bonito. E o pai dela acabou liberando pra ir pra uma cidade que ela não conhecia ninguém, pra conhecer um cara que ela conhecia pela internet. Olha a resposta do meu pai.
E você vai pra Piracicaba, você vai conhecer Paulinho De Gasperi da revistinha do Vigiar e Orai, por causa da revistinha. Pode ir, minha filha, fique em paz, que o rapaz é de Deus, que não sei o que tem. Eu falei, nossa, pai, ficou íntimo do rapaz só porque leu lá na revistinha o nome dele, né? E ela chega em Piracicaba dia 5 de setembro de 2002. Eu não perco tempo, né? O dia que a gente se conheceu, a gente começou a namorar. Começamos a namorar e já temos aí mais de 10 anos de namoro, de relacionamento. Deus tem abençoado muito. Isso virou casamento, isso se transformou em 2 filhos, né? E essa é a nossa história de amor, começada a partir de irmãos.com. Olá, pessoas. Eu sou o Cassiano. Tava aqui lembrando quando a primeira vez que eu acessei irmãos.com e eu falei, uau, que site legal. Queria fazer uma parceria com eles, e nessa época a gente estava começando, ainda no começo do departamento digital, no Ministério Digital da CEPAL, e eu lembro que eu mandei um e-mail pro Paulinho, propondo algum tipo lá de parceria, alguma coisa assim. Isso deve fazer agora uns 8 anos, eu acho. E o Paulinho me respondeu, assim, rapidamente, bastante disposto, né, e logo de cara a gente sentiu, assim, a paixão e o carinho que ele tinha pelo trabalho que ele fazia. Daí pra frente a gente só se aproximou, e depois o Paulinho veio, o Paulinho e a Adri vieram pra CEPAL, e já são missionários da CEPAL há vários anos agora, e a gente se aproximou bastante de fato. Talvez o que mais me chama a atenção no ministério do Paulinho e da Adriana e em irmãos.com é a constância que eles têm tido durante esses anos. Eu tenho visto vários ministérios e ministérios de internet começando, acabando, ou então começando bem e depois continuando não tão bem, mas o que eu noto assim é que o pessoal vai se transformando, vai se transmutando, eu não sei que termo usar, parece que muito de olho nos números, né? Então é aquele desejo de agradar e de atrair cada vez mais pessoas, e eu de verdade não vejo que essa é a prioridade do Paulinho. Apesar dos números de irmãos.com serem muito atrativos, muito altos, né? O número de acessos, de downloads, etc. Eu percebo assim claramente que o que motiva o ministério de irmãos.com não é isso prioritariamente, né? Mas é uma linha de atuação, é o desejo de edificar e de equipar os jovens, e essa linha tem sido mantida, né, há tantos anos já. A gente pode ver isso especialmente pelo podcast. Então isso me motiva muito a continuar por perto e me dá uma disposição grande para, na medida do possível, caminhar junto e contribuir ainda por muito tempo com esse ministério. Paulinho, Dri, Deus abençoe vocês, e nós continuamos juntos pelos próximos 15 anos. Deus abençoe vocês. Então a história continua, porque nós nos casamos em 2005 e o site foi crescendo, foi ganhando novas sessões, foi ganhando mais interatividade. Sessão História de Amor, olha que bonitinho. História de Amor que tá lá abandonadinha, né? Tem várias sessões que cresceram e estão lá abandonadinhas, mas a gente não tem coragem de jogar fora. É um conteúdo que tá lá, que tem inclusive dentro do Mais, no novo site de irmãos.com, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, tá dentro do link Mais lá em cima, que são as sessões que não tem tanto movimento, mas você pode ter ainda o conteúdo dela lá. O site foi crescendo, nos casamos em 2005, fomos morar juntos, né, em São Bernardo do Campo, porque claro. A gente casa e vai morar junto, vai né, morar amor? Junto. Mas você saiu de Campo Grande, eu saí de Piracicaba, na verdade, né, eu de São Carlos, que eu tava estudando lá, você de Maringá, que estava estudando lá. Porque, ó, se liga nessa, quem casa quer casa. Olha só. Juntamos nossas trouxas e fomos morar em São Bernardo. Depois de casado, aqueles arquivos TXT se transformaram num banco de dados de verdade, MySQL. A página se transformou em PHP. Na verdade, acho que foi antes de casar. Mais ou menos nessa fase aí. Então as possibilidades se tornaram ilimitadas e o site foi crescendo e se desenvolvendo. Até que em 2006 eu tenho contato com esse tal de podcast. E é aí que nasce essa nova mídia. Foi mais ou menos nessa época mesmo que o podcast nasceu e se tornou popular. Na verdade foi em 2005, final de 2005, se não me engano. Então no começo de 2006, falei, poxa, tenho o computador,
tenho aqui um headset que tem um microfone, tenho um gravador de som no computador. Por que não posso fazer isso também? Porque é nada mais do que um arquivo de áudio, uma música maior, né? A gente abaixa aqui tantos MP3, vamos fazer um MP3 maior. O pessoal está chamando isso de podcast, vamos gravar uma conversa nisso. Na verdade, eu trabalhava numa empresa, já contei essa história aqui. O dono da empresa tinha na época e tem até hoje uma gravadora, e ele começou a fazer programas de 15 minutos com os cantores da sua gravadora. Eu falei, nossa, que legal, vou fazer isso também. Mais legal do que isso, como a gente não consegue encontrar pessoas, vamos fazer por Skype. Olha, o primeiro podcast foi pelo Skype com alguém da Bósnia, né, amor? Da Bósnia. A gente tinha acabado de encontrar com ele no Brasil, ele foi embora, eu falei, vamos gravar uma coisa pelo Skype, vamos. Só que naquela época não tinha esses softwares todos disponíveis que existem hoje para gravação por Skype. Então tinha um lá que eu achei que era pago, mas tinha uma versão gratuita que gravava só 2 minutos de conversa e cortava a gravação. Nossa, gente, olha, isso que é forte de vontade, né, cozinha? Então, para gravar com o Walter lá na Bósnia, falava pra ele, ó, eu vou fazer uma pergunta, você responde em 1 minuto e meio no máximo, porque daí eu tenho que parar e gravar de novo. Gravar com ele de novo, né, amor? Fazer a volta, né? E era legal que o programa gravava em 2 canais. O canal esquerdo era eu e o canal direito era ele. E eu falei, nossa, que legal, dá pra editar esse programa e deixar as vozes separadas. Aí a pessoa, quando vai ouvir, ouve a minha voz falando do lado esquerdo e a voz dele falando do lado direito. Só que, nossa, assim... é muito legal isso, amor. Foi uma péssima ideia. Essa versão ainda está no ar, com essa estereofonia aí funcionando desse jeito. Mas se você tiver uma das caixas de som não funcionando, um dos seus fones de ouvido não funcionando, você só vai ouvir metade do podcast. Ai, amor. E foi assim que nasceu. Comecei a colocar MP3s, né, no plural, MP3 no plural, no site. Nasceu o podcastirmãos.com com um logo bem simplesinho. Também descobri que eu podia pegar aquele headset, colocar uma cadeira no meio, fazer uma roda, reunir os amigos. E assim, você descobriu que quando a gente se juntava com uma galera pra conversar, a gente ficava horas e horas e horas conversando e era muito legal. Daí você pensou, nossa, e por que não conversar com as pessoas ouvindo a gente conversando? Escolher um assunto e gravar e virar um programa. Por que não? Então eu pegava aquele headset, colocava no meio. Na verdade, eu ficava segurando na mão e quem começava a falar, eu aproximava o headset perto da boca. Gente, foi mais bonito isso, né? Então, no terceiro, no quarto, não lembro qual programa, a gente reunido assim, meu irmão, minha cunhada, nossa amiga Pete, a Adriana e eu, a gente discutiu lá alguns temas sobre esmolas, sobre música cristã, e eu transformei isso em programas. E a ideia foi crescendo, fui descobrindo programas pra gravar por Skype, tinha a tal de Pamela, eu não lembra? Nossa, eu lembro. Ele gravava só 1 hora, mas 1 hora era muita coisa pra gravar, né? Ela falava que a gravação tinha começado e tal, né? A gente começou a gravar com a Pamela, dava pau, travava no meio, era terrível, a gente perdia muito programa, mas o podcast foi crescendo. Foram aparecendo podcasters fixos, né, amor? Exato, nossos amigos, foi montando né? Nossa equipe de podcast. Inclusive o Marcelo tava no começo também, né? Não nesses presenciais que nós fizemos, mas quando a gente falou, vamos gravar por Skype e tal, liga aí seu computador, vamos escolher um tema e discutir. Eu lembro que a gente falou sobre a África, ele pesquisou bastante coisa sobre a África, e a gente entrevistou um amigo nosso que estava na África na época, em Angola. Só de curiosidade, Nerdcast é o principal podcast que existe hoje, o mais famoso hoje no Brasil. Mais conhecido. Nós começamos ligeiramente antes, 2 ou 3 semanas antes do Nerdcast existir. Olha só, gente, que curiosidade. E a gente foi conhecer o Nerdcast mesmo quase 1 ano depois que nós já fazíamos podcast. Então, muito do nosso formato tem a ver com o nosso aprendizado de descobertas, de gravação por Skype e tudo mais. Necessidades, né, amor? E quando a gente viu, puxa, tem um outro podcast falando sobre assuntos que a gente gosta pra caramba e tal, né? A gente começou a ouvir, eu ouço até hoje o Nerdcast, e gosto muito. E a gente conheceu os caras pessoalmente na época que eles estavam começando também, foi muito legal, a gente conversou muito com eles. Eles deram dicas sobre equipamentos que eu não sabia nada ainda, né? Só tinha meu headset simplesinho lá, aí comprei a primeira mesa de som. Ele falou que até baixou nosso podcast, não sei se já ouviu. Enfim, quando eu conversei com ele, ele falou, tá lá no meu desktop, eu coloquei lá pra ouvir, não sei se ouviu até hoje, mas o Jovem Nerd me deu a dica da mesa de som, conversei por e-mail com ele, a mesa de som que a gente comprou foi exatamente igual a que eles tinham na época e tal, né? Mas isso foi desenvolvendo hoje, nós temos nosso H4N da Zoom, um equipamento bem mais interessante, bem mais prático, né? A gente tá gravando isso aqui, inclusive, com ele. Mas muita informação técnica, TMI, né? Too much information, não precisa de tudo isso. Se você quer saber mais sobre o podcast, tem o nosso vlog, que nós explicamos sobre gravação e edição. Mas o mais importante é que o podcast tá aqui. O podcast nasceu, cresceu, se desenvolveu, reproduziu e não vai morrer, né, amor? Se Deus quiser, não tão cedo, né? Completando 7 anos, Irmãos.com completa 15 anos e o podcast acabou de completar em março agora 7 anos no ar, com 213 programas, com esse aqui que nós temos aqui hoje.
E olha aí, Irmãos.com completando 15 anos. Tá debutando aí, galera? É isso que se fala pra 15 anos? Debutando? Exatamente. Que vestido será, eles vão... Um vestido pra Dri e um terninho pro Paulinho. Olha aí, coisa legal. Pessoal, parabéns mesmo pelo Irmãos.com. Eu conheço o Irmãos.com há aproximadamente 6 ou 7 anos. Tive contato com ele quando criei um portal, ou um blog, ou sei lá o que era aquilo, o Formulados.com. Nós tínhamos um programa na rádio evangélica aqui da cidade de Joinville, e nós colocávamos o programa para baixar. Então o pessoal começou a chamar aquilo de podcast, até que um dia o rapaz que fazia o programa comigo, o Alexandre, falou: cara, tu já conhece Irmãos.com? Não conheço. Cara, é um portal muito legal e que também tem podcast e tal. Foi quando eu tive contato então com os podcasts Irmãos.com, e obviamente já se tornou referência. Quem é que não queria ser um Irmãos.com, ter o acesso com o Irmãos.com? Se tornou uma referência para nós, para mim, pro Alexandre, que fazíamos o Fórmula 316. E cara, obviamente eu já fui abençoado com o Irmãos.com pelos conteúdos, afinal, né, a rede de contatos que o Paulinho e toda a sua equipe tem é muito grande. O fato de estarem ligados à CEPAL, então faz com que convidados muito bacanas e pessoas renomadas, realmente ícones da teologia, já participaram aí deste programa. Então com certeza já fui abençoado. E aquilo que nós já falamos algumas vezes aqui, tanto no BTcast como Irmãos.com, aquele jabazinho, né? Com certeza muita gente se tornou ouvinte do BTcast porque eu ia lá toda semana e fazia aquele jabá e tal, né, acesse lá o Bibotal, que conhece o nosso trabalho e tal, e algumas pessoas arriscavam, vou ver o que esse cara tá dizendo aí, e eles acabaram conhecendo então o trabalho do Bibotal, que é a equipe do Bibotal, que gostaram. Então, com certeza, já fui abençoado pelo conteúdo e também por esse contato, por essa parceria que a gente acabou fazendo com o Irmãos.com, que foi muito bom, tanto para o portal Irmãos.com, como para o podcast do Bibotal. Então foi muito legal, parabéns mesmo, eu só tenho a agradecer a essa parceria. O Paulinho é aquele cara que eu nunca me encontrei pessoalmente com o Paulinho, mas eu tenho certeza que no dia que eu sentar numa mesa de pizzaria, lanchonete com ele, aquela sensação de que a gente já se conhece faz muito tempo. Parabéns Paulinho, Drica e toda a equipe que faz o Irmãos.com ser o que é. Eu acho que eu vou estranhar o Paulinho quando a gente... Será, cara? Principalmente se ele tiver com aquele bigode. Não, daí eu vou achar estranho também. Mas de qualquer forma, também deixo aí os meus parabéns por Irmãos.com, esses 15 anos de história aí, né? Só não vão fazer aquele quadro do Faustão lá, Meu, cara, não. Arquivo confidencial. Não, tá louco. Ver o Paulinho e a Adri chorando e aquela rasgação de seda. Isso. Não façam isso. E eu não sei exatamente quanto tempo eu conheço Irmãos.com, mas imagino que uns 4 ou 5 anos, provavelmente. Eu acho que da forma que eu tenho sido mais abençoado, assim, definitivamente os podcasts são os que mais me chamam a atenção. O trabalho deles, assim, sempre muito, muito agradável, e parabéns novamente, porque o Irmãos.com pode-se dizer, sem sombra de dúvida, que são um dos precursores aí dessa podosfera cristã. O trabalho que eles têm feito aí é de essencial ajuda para todos os que estão entrando nessa fase também. Foi pra gente, né, Bibo e Alex? Pro meu barquinho, nós estamos juntos aí hoje, e parabéns, pessoal. Eu tomei conhecimento do Irmãos.com não muito tempo atrás, através da dica do Bibo e do Mac. Na verdade, eu nem sabia que era podcast algum tempo atrás, né? Se o Bibo não tivesse postado no Twitter e falado no Congresso de Jovens, onde sempre levei os jovens da nossa igreja, eu nem sabia o que seria um podcast. Aí, a partir do Bibo e do Mac, eu conheci o que era podcast, e depois cheguei a conhecer o Irmãos.com. E aí, mas na verdade, entrando por outro lado, né? Entrei sendo convidado para gravar, por fazer parte da equipe do BTcast, e depois comecei a conhecer o portal, conhecer o conteúdo e ver os artigos, devocional, parte de cinema, algumas coisas bem legais assim que eu curto ler no portal do Irmãos.com. Eu queria desejar, Paulinho, Dri, Deus continue abençoando vocês nesse ministério especial, também com as novas frentes que vocês têm desenvolvido para o ministério de comunicação na igreja. Continue sendo uma ferramenta no reino de Deus. E lembrando, né, pessoal, que nós em abril fazemos também 3 anos. Olha aí, o bibotalk.com.br ou só.com faz 3 anos agora também em abril. Olha só que maravilha.
maravilha, pessoal? Isso é muito legal, né? O Irmãos.com está só 13 anos na nossa frente. Então, com certeza, nós temos muito para aprender. E uma coisa que eu quero destacar aqui também, eu sei que eu já falei, mas eu lembrei agora, é essa disposição que o Paulinho tem em ajudar. Cara, eu acho que muita gente manda e-mail pra ele pedindo dica de como gravar podcast e BG e tal, e o cara tá ali sempre disposto a ajudar, nunca negou uma informação. Eu acho isso muito bacana e foi até um exemplo pra mim, porque antes de ver isso no Paulinho, quando alguém me perguntava alguma coisa, eu às vezes demorava pra responder e tal. O cara que se vire, assim como eu me virei, o cara vai se virar. Mas daí eu também começo a lembrar, pô, né, teve o Cristiano Machado do Crentaços que me ajudou, e quando eu vi também o Paulinho, sabe, ajudando, dizendo de onde pega a BG, e gravou até, né, esse vlog, tudo, explicando, eu acho isso muito bacana. Ele não tem medo da concorrência, até porque acho que não deve existir mesmo concorrência entre podcasts cristãos, e ele fala, ensina, e eu acho muito legal essa disposição em querer ver mais pessoas apresentando conteúdo na internet e tal. Parabéns, cara, isso é um exemplo pra mim, é uma das coisas que eu aprendi contigo e consequentemente com Irmãos.com. Olha só, uma coisa que eu ficava assim, meu Deus, como eu admiro meu marido. Porque, gente, vocês não têm ideia. Ele trabalhava de manhã e à tarde como funcionário de uma empresa normal. E aí chegava à noite, tinha que dar atenção para a mulher também, porque nós éramos recém-casados. E ainda trabalhar em Irmãos.com. Então, assim, ele dormia muito pouco, fazia muita coisa em pouco tempo. Além do envolvimento com a igreja, que eu sempre tive. Envolvimento com a igreja, tinha... Ele tocava baixo na igreja, liderava grupo de louvor, liderar jovens e tal. Então, assim, a gente fazia miséria em poucas horas. E hoje também, né? Com 2 filhos, a gente trabalha muito em poucas horas. E também muita gente que a gente conhece faz isso. Só que, assim, a gente percebeu que o ministério tava muito grande, Irmãos.com tava muito grande. A gente recebia muitos e muitos e-mails. Até hoje a gente recebe muitos e-mails pra responder e tal. E através dos e-mails a gente via que tinha necessidade de criar algumas sessões. Tinha necessidade de mais dedicação. De mais dedicação. Daí o Paulinho falou assim, Dri, o meu sonho era poder me dedicar 100% e integralmente com Irmãos.com. Com o ministério, na verdade. Até então era Irmãos.com, mas aí eu comecei a enxergar o potencial que existia de se ter um ministério voltado para essa área de comunicação, principalmente utilizando o que a internet nos oferece, né? Então, comecei a sonhar muito em me dedicar para Irmãos.com. Eu pensava de uma maneira de o site se sustentar e nos sustentar também, né? Através de patrocínio, de parcerias e tudo mais. A gente ainda pensa nisso. A gente ainda tenta viabilizar isso de alguma maneira e tal, mas claro, sempre sem comprometer o conteúdo, sempre oferecendo conteúdo de qualidade para todos vocês. Mas em 2007, né, com 1 ano e pouco de podcast, eu conheço o Cassiano, que grava aqui com a gente também, começou a gravar nessa época. Gravamos um programa sobre índio com ele, um programa de índio lá do começo, vocês podem procurar, eu não tô com os números aqui. E depois da gravação desse programa, a Adri, trabalhando numa farmácia, era um fim de semana, ela tava trabalhando, gravei com ele e a gente ficou a tarde inteira conversando depois, ele falando sobre o ministério digital que estava começando na CEPAL e como eu me encaixaria bonito nesse ministério. Aí eu falei, poxa, pode ser Deus respondendo algumas das nossas questões, algumas das minhas questões, abrindo portas para um sonho. Igual você falou, Irmãos.com, mas também na área de comunicação, tudo que envolvia a comunicação. Porque o sonho da CEPAL Digital era oferecer conteúdo gratuito, conteúdo de qualidade, todas as pregações que tinham disponíveis. O sonho na época era converter VHS para DVD e para arquivo digital para disponibilizar na internet. As fitas cassete que naquela época eram centenas lá no armário e hoje ainda são centenas lá no armário esperando ser convertidas. Então, o armário tá lá, vai pro lixo aquele armário. De pregações antigas e tal. Eu falei, poxa, é o que eu quero, assim, oferecer conteúdo de qualidade pela internet. Começamos a orar a respeito, conversei com a Adri se assustou um pouquinho já de cara. Eu fiquei revoltadíssima. Eu falei, como assim? Você vai largar tudo? Revoltadíssima não, vai. Você sempre teve um coração eu gostei. Voltado pra obra também e começou a pensar com carinho, apesar daquele medo sempre de, e agora o seu salário? Como a gente vai viver sem o seu salário e tal, né? Mas decidimos que eu largaria o meu emprego, me dedicaria a CEPAL Digital e a Adri continuaria trabalhando sustentando a casa. Pra homem é difícil isso, né? Mas você pensar que você tirar o seu orgulho, se apertar um pouquinho, a gente consegue sobreviver com o salário dela e assim eu vou poder me dedicar à obra que Deus tem me chamado, foi bem interessante. E era bonitinho, porque daí eu acordava cedo, dava um beijinho nele, tchau amor, vou trabalhar, aí ele ficava no computador, tchac, 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 tchac. Não, eu ia
pra Cipó Digital. Daí, é verdade. Eu te deixava no trabalho. É verdade, eu ia pro digital. Trabalhava lá com o Aí Aston. eu voltava, pegava ele, ia pra casa, aí ele chegava em casa e trabalhava mais um pouquinho. Bem gostoso mesmo. Mas aí a Adri começou a se apaixonar também por isso. E Deus começou a mostrar de várias formas que também queria ela envolvida no era ministério. muito legal, porque muitas pessoas escreviam pra gente e falavam, olha só, porque eu tava com uma crise e tal, e aí eu li aquele artigo, ouvi aquele programa, eu vi que vocês escreveram sobre isso, sobre aquilo, ou então eu usei isso na pregação dos jovens, e foi transformando, Deus foi falando pra mim que era isso mesmo. Daí eu falei, nossa, que legal, amor, como esse ministério tá indo longe e transformando vidas. E assim, uma pessoa que pegava um artigo nosso, ou um programa, e falava pra um grupo de jovem de 30, e daqueles 30, o jovem falava pra mais algumas pessoas, então eu falei, nossa, como esse negócio multiplica mesmo, né? Aí o que aconteceu? Eu ia sozinho, né, na verdade, com o pessoal da Cipó Digital, pro Sul, pro Encontro Cepal Sul, que ia acontecer lá e a Adri ia ficar trabalhando, obviamente. Não, mas primeiro você foi pro de Águas de Lindóia, amor. Não, eu fui sozinho. Esse eu fui sozinho, foi um ano que eu fui sozinho. Do Sul não, foi não, Adri, pra Águas de Lindóia. Eu fui pra lá e você não foi. Eu só tô encurtando. Pra que chegou do Sul, eu ia sozinho de novo, e a Adri ia ficar e tal. E o que aconteceu é que na quinta-feira a gente ia viajar na sexta de manhã. Na sexta de manhã. Na quinta, no final do expediente, ela liga chorando, falando, arrasada. Fofo, acabei de ser demitida, vê se tem vaga pra eu ir pra Cepal Sul também. Eu chorei muito. Liguei pro Cassiano, pro Aston, rápido resolveram isso, a gente acabou indo, a Adri foi também pro Sul com a gente. Trabalhei muito lá com os meninos, foi muito legal. E se apaixonou pelo que a gente fazia e começou a ver quanta gente estava sendo abençoada. Isso é verdade. Só que Deus ainda não havia convencido de que ela deveria se dedicar a isso. Não, acabou o encontro, no outro dia eu já arrumei um emprego. Voltou pra São Paulo, arrumou um emprego. Isso foi lá pro meio do segundo semestre, né? Que era o Encontro Cepal Sul, acho que agosto, setembro, uma coisa assim. É 2008, né, amor? 2007, certeza. Aí em maio de 2008, a Adri empregada, tudo mais. E eu falando, não, senhor, porque eu sou a provedora do lar, tô trabalhando, deixo o marido no ministério. Mesma coisa, super bem no emprego, cheio de potencial pra crescer. Fui promovida às 8 horas da manhã, fiquei super feliz, fui comemorar numa churrascaria. E no dia seguinte, eu ia viajar pra Águas de Lindóia, pro grande encontro Cepal, que reúne lá 1.200 pastores e líderes. E a Adri ia ficar sozinha de novo. 5 horas da tarde, final do expediente, muda toda a história, a promoção que ela tinha ganhado de manhã se tornou em demissão no final da tarde, e ela estava disponível de novo pra ir pro encontro Cepal. Um dia antes, de novo, do encontro Cepal, fui mandada embora. Deus tá falando. Aí ela foi pro encontro muito maior, né, porque de Floripa tinha 300, 400 pessoas, aí já tinha 1.200 em Águas de Lindóia. Ela viu o tamanho daquele trabalho, a gente orou bastante a respeito, e a gente voltou no final daquela semana decididos de que ela não procuraria mais emprego. E olha, gente, como eu recebi proposta de emprego, viu? Nossa, recebi muitas propostas de emprego. Daí eu falei, não, o que a gente oferece de conteúdo, porque é muito engraçado, assim, você que tá ouvindo a gente participa de muitas conferências, com grandes pregadores, filósofos, grandes cristãos mesmo, assim, de Deus, e fala cada coisa, eu falo, meu, que legal, podia um pastor lá da minha terra mesmo, lá do Mato Grosso do Sul ouvir, ou um pastor do Nordeste, ou um pastor lá do Sul e tal. Por que não ele não ouvir, né? A gente gravar um DVD e mandar pra ele com custo bem baixo, pra ele também fazer diferença. Às vezes ele não tem condições de estar no evento, a viagem longa, o valor da inscrição é caro. E a igreja, vai deixar a igreja na mão de quem? Então, assim, a gente pensou, igrejas saudáveis aqui no Brasil, tem que ter igrejas saudáveis aqui no Brasil, com tanta teologia furada por aí, esse cara tem que ouvir. Eu ficava ouvindo as mensagens, eu falei, por que meu irmão não tá aqui ouvindo isso? Meu pai, o seu Pedro que tá lá na igreja e tal. Eu falei, não, eu quero gravar e mandar pra eles. E por que não mandar pra todo mundo, né? Então foi essa necessidade que surgiu no nosso coração. Então, no final de 2007, não, isso foi... Mais 2008. Nós dois nos dedicamos integralmente ao ministério. Aí foi aquele passo de fé, né? Abrir mão de salário totalmente e ver como de Deus... garantia, previdência social... vai cuidar disso. Férias, 13º... E aí começamos a levantar mantenedores, pessoas que apoiassem o nosso ministério. A gente ficou um tempo, poucos mantenedores, usando a reserva que a gente tinha um salário regular, né? A gente gastava muito pouco. Fomos usando essa reserva até que Deus foi levantando pessoas, parentes, amigos, a nossa igreja local, que aos poucos foi assumindo, foi adotando a gente como missionários. E é assim que a gente se sustenta até hoje. Deus não deixa faltar, nunca deixou. Nunca deixou faltar. Nunca ficamos no vermelho. Isso é verdade. Tem mês que entra, tem mês que não entra, mas estamos aí, firme e
forte, a gente sempre continuou colocando, sustentando tanto o Irmãos.com quanto o Ministério de Comunicação, dando palestras, porque o que a gente quer mesmo é fazer diferença na liderança brasileira. Acabar com essa teologia furada aí e transformar mesmo, fazer com que os jovens, né, fomentar ideias na cabeça dos jovens também, ser o bereano mesmo, né? A gente foca na liderança porque atingindo a liderança a gente atinge muita gente, né? Mas é claro que a gente não faz trabalho voltado só para a liderança, né? Muitos dos nossos ouvintes, das pessoas que acessam o site são usuários comuns, cristãos comuns, leigos, né? Dá pra usar esse termo. Como nós, que estão aprendendo, ainda querendo crescer, querendo se desenvolver, querendo ser cristãos melhores e fazer diferença na vida das outras pessoas também, que é o mais importante, né? Então me responde uma coisa. Então o que isso tem a ver com um podcast que a gente grava, por exemplo, sobre desenho animado? Hã? Faz tempo que a gente não grava, hein? Faz Então, mais de mas 100 é porque programas. a gente gosta de passar uma ótica de... Porque a gente é cristão, mas a gente é normal também. A gente assiste desenho, a gente passeia, né? E não dá pra negar que o nosso maior interesse em falar sobre essas coisas, além de ser coisa que a gente gosta, é o fato de que a gente atrai novos ouvintes. Pessoas que talvez não se interessassem por um programa sobre a importância da teologia, mas se interessam por saber o que a gente pensa sobre desenhos animados, gostam do nosso estilo e vão ouvir sobre a importância da teologia também. Então não tenho dúvida de que tem esses dois pretextos, esses dois objetivos quando a gente fala sobre tudo isso. Olá, pessoas! Cara, tá estranho falar assim, cara. Aqui é o Pedro Angela. Aqui é o Thiago Ibrahim. E aqui é o Matheus Soares. E estamos no Irmãos.com comemorando 15 anos. Debutando! Imagino nesse momento agora o site todo branco. Ah não, aí ninguém consegue ler nada, né? Paulinho dançando no Centro Quadri, né? No baile de debutante, olha só. O príncipe, né? É o príncipe. Olha só, que cena linda, que cena linda. Estamos aqui comemorando junto com Irmãos.com o aniversário do site. Tenho certeza que também o Matheus, também o Thiago, somos muito orgulhosos e felizes de fazer parte e contribuir com a história do Irmãos.com. Verdade, cara, mesmo há pouco tempo eu conheço o Irmãos.com. O Irmãos.com tem 15 anos, eu conheço há 2 anos, e aí esse pouquinho tempo que a gente tá aí fazendo parte do Irmãos.com, cara, a gente já se sente de casa já, né, e assim, amigo mesmo do Paulinho, e dar os parabéns e agradecer a ele, cara, e a Deus por ter colocado o Irmãos.com na nossa vida e que colaborou, pelo menos eu falo por mim, colaborou muito pro meu crescimento espiritual. O Thiago é aquele cara que chega na casa do Paulinho e já vai abrindo a geladeira, né, cara, de tão íntimo que se sente, né? Nesse estilo. Com certeza. Cara, eu também não conheço há tanto tempo assim, até porque eu não sou tão velho, né? É mentira. Quando o Paulinho tava começando o site, eu tava ainda saindo das fraldas. Pô, você tirou as fraldas com 20 anos, é isso? Caraca! Não, mas eu também conheci pelos podcasts, né? Comecei ouvindo os podcasts, aí eu fui conhecer o site e, cara, foi assim, foi o primeiro podcast que eu ouvi foi Irmãos.com na vida, né? Então, se eu gosto, né? Se é uma das coisas que hoje é mais importante pra mim, que um entretenimento e até enriquecimento espiritual são os podcasts, é graças ao Irmãos.com, que me despertou esse lado que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar de podcast. E através deles, através do site, de todo esse trabalho aí do Paulinho, eu comecei a ouvir e até hoje ouço regularmente. Irmãos.com é com certeza sempre minha prioridade pra ouvir. Olha só que bonito, cara. Eu também comecei a escutar, eu conheci Irmãos.com há 4 anos, foi em 2009, e conheci graças ao falecido e enterrado JV na Estrada, justamente por causa do Toma Essa Irmãos.com, que o Botelho tanto falava. Fui atrás de saber quem era esse tal de Irmãos.com, conheci e por conta disso também acabei me apaixonando pela mídia podcast. Eu escuto mais de 20 podcasts, todo mundo sabe. E... Doente. Total. E tem o seu próprio, né, Pedro? Exatamente, cara, o meu próprio. Olha isso. Isso nós devemos ao Irmãos.com também. Exatamente, cara. Graças ao meu vício em Deixados para Trás, o Mac agora pira, né? Eu participei primeiro como um convidado, né? No podcast 128 de Deixados para Trás. E acabei conhecendo esses dois malucos aqui, né? O Thiago e o Matheus dos comentários. Inclusive, o Matheus foi o first do podcast do Deixados para Trás. E o Thiago foi... Eu escrevi em segundo e o Thiago foi o terceiro, se eu não me engano, cara. Caramba, hein? Tava escrito. Eu
time já estava formado ali. Então a gente, como o Paulinho gosta de dizer, nós somos spin-off de Irmãos.com. Com muito orgulho, com muito orgulho. Porque nós nos conhecemos nos comentários de Irmãos.com, né? A gente, apesar das pessoas não acharem, antes da gente gravar o primeiro podcast, nosso contato tinha sido esse só, cara. Exatamente, a gente se conheceu pelos comentários. A primeira vez que nós nos encontramos pessoalmente foi no meu casamento, e a segunda vez foi na confraria, que foi tipo há um mês atrás. Exato. A distância nos une, basicamente, né? Boa, muito boa. Mas é isso, a gente deixa aqui o nosso agradecimento, com muita felicidade mesmo, que a gente deseja mais 15, 30 anos, quanto mais anos puder pra esse site, pra o podcast, pra o vlog, volta vlog lá pessoas, senão o humor é sério, quem não se lembra, e cada vez mais podcasts, cada vez mais conteúdo, cada vez mais relevante para o jovem, para o adulto, para o cristão que busca, né, nessa nova mídia, é feio, né, cara? Internet é uma nova mídia, né, cara? Mas nesse meio tão popular assim, saber que tem um lugar onde a gente pode encontrar tanto conteúdo bom e no barquinho também junto. Isso aí, no barquinho BTcast, Irmãos.com, a Trindade Podcastal Cristã. Ei, garoto! Glória! E os parabéns especiais, né, cara, pro Paulinho, porque nós três cuidamos de um podcast, né, um site, e temos um trabalhão em 3 pessoas. Imagina ele com um podcast do tamanho do Irmãos.com, de um site do tamanho do Irmãos.com, cuidando ele e a Adri, né, praticamente sozinhos, assim. Lógico que todo mundo coopera, ajuda, mas responsabilidade dele, né, tá sempre aí atualizando, alterando, colocando coisa nova. Cara, um vencedor mesmo aí nessa mídia que, pra quem é cristão, pra quem não vive disso exclusivamente, é difícil manter, né? E ele tem batalhado aí e conseguido, cara. Então é isso aqui, nós deixamos o parabéns para o site Irmãos.com, esse grande portal, e até o próximo dia 15 ou o próximo dia 30. Tchau, gente. Tchau. E o que temos de novidade para Irmãos.com, Esposinho? Pois é, 15 anos. Se você já acessou o site hoje, você já sabe que nós temos um novo layout. Olha, seja bem-vindo, layout. E um novo layout parceria de mim mesmo e Daniel Sass. Daniel Sass. Foi muito legal porque eu falei pra ele que eu ia fazer um novo layout. Ele falou, se você tivesse me falado antes, eu teria feito e tal. Eu falei, não, pode deixar, eu já tô com alguma coisa em mente. Comecei a desenvolver. E alguns dias depois ele mandou um e-mail falando, desenvolvi um layout aqui, vê o que você acha. E eu achei que o layout dele combinava muito com a ideia que eu tava criando. Muito e eu acabei legal, gente. juntando os dois. Juntei a ideia dele com o meu fundo, com alguns ângulos que eu tava utilizando, alguns pretextos lá dentro que eu tava usando. E acabou acontecendo uma junção desses dois layouts. Inclusive a ideia de utilizar o logo quadrado, que eu achei genial. Há muito tempo eu tava querendo modernizar o logo de Irmãos.com e ele veio com essa ideia do logo quadrado, com o cantinho. Muito fofinho, parece uma fala, né? Um balão de fala. Eu achei que ficou muito legal, gostei muito desse layout novo. E essa é uma das grandes novidades que nós temos em Irmãos.com agora. Mas assim, a gente queria chegar, a gente até falou alguns programas atrás, eu acho que no especial Recadinhos, a gente falou que a gente queria lançar um site totalmente novo com os 15 anos. Nós não conseguimos. Conseguimos pequenas alterações de layout, um layout novo e pequenas alterações internas, mas nós já estamos trabalhando, estamos fazendo um planejamento bem legal de usabilidade, para que o site seja mais interessante, mais fácil de usar. Vamos aplicar as coisas para quem entende de Ajax e jQuery e HTML5 para o site ficar mais dinâmico, né, para ele não ter que atualizar a cada interação que você faz. Você vai postar um comentário, ele já vai atualizar só parte dos comentários, sabe? O site vai ficar muito mais fácil de usar para você adicionar amigos, para você enviar fragmentos, para você participar do mini blog. Então a ideia é que o site fique muito mais interessante. Legal. É isso que vem pela frente. E assim, uma coisa assim interessante é que tem várias pessoas por trás ajudando a gente, né, amor? Tem muitas pessoas, sempre teve, né? Sempre teve, assim, durante esses 15 anos de Irmãos.com, muita gente ajudou, o pessoal mandava artigo, o pessoal corrigia artigo, a Cíntia que tá com a gente há um tempão aí na tradução dos textos do Max. Então, assim, muita gente participando, ajudando, os podcasters aí que sempre arrumavam tempo na agenda, além de estudar o tema, também gravava com a gente. Gravam, né? Então, o que assim, você tá falando no passado? Você que tá ouvindo esse podcast, participe também de Irmãos.com e mande um e-mail pra gente, podcast@irmãos.com, fale a sua vocação, a habilidade no que você tem, a gente arruma uma coisa pra você fazer.
Sempre tem coisa. Além de ajudar muito a gente no ministério, você também não faz ideia da diferença de que isso tá fazendo na vida das pessoas que estão entrando em irmãos.com. A gente tem que agradecer muito toda essa história. Falei muito do Marcelo aqui, mas todo mundo sempre esteve muito perto. Todos os podcasters, todos os colaboradores, tem muita gente mesmo. Parece clichê, é clichê na verdade falar isso, mas não tem como citar todo mundo sem ser injusto com algumas pessoas, com muitas pessoas na verdade, porque muita gente colabora. E também agradecer, e assim, especialmente também tem muitos ouvintes nossos que doam financeiramente também pra gente, ofertam financeiramente. Sim, a gente falou isso no fim do ano. É legal que assim, tem alguns mantenedores financeiros que a gente nem conhece, assim. Não conhece pessoalmente. Muito legal, é tudo pessoal de irmãos.com. Então é legal, assim, porque às vezes a gente fica, nossa, será que a gente tá fazendo o que é certo mesmo, tá no caminho de Deus? Aí de repente aquele mês a gente recebe uma oferta, a gente recebe um e-mail de pessoa falando, não, ó, é isso mesmo, vocês são um casal bênção e Deus tal. Não deixa a gente desanimar, nunca. Sempre que a gente acorda meio na dúvida, meio triste, repensando a vida, o ministério, sempre Deus manda, abre uma janelinha, né? Como diz o Galberto. O Galberto, ele abre uma janelinha pra gente ver como Deus tem nos usado pra fazer diferença na vida das pessoas. Então esse programa é dedicado especialmente a você. Você que nos acompanha, você que tem estado junto com a gente, quer seja nos últimos 15 anos, quer seja a nossa vida toda, quer seja no último mês, na última semana, você está com a gente, você faz você que diferença. Tá na última semana, pode comentar tudo aí que a gente lê todos os comentários, viu? Eu sei que a gente bate nessa tecla, mas pode comentar. Eu acho muito legal que irmãos.com é um lugar de conhecer gente, de fazer muitos contatos, né? E eu tenho grandes amizades feitas a partir de irmãos.com. Nós temos grandes amizades. Nós já viajamos para casas de amigos que conhecemos pela internet. Pessoas, Já recebemos gente em casa, de ouvintes que entraram em contato, foram lá em casa, comeram junto com a gente, brincaram com nossos filhos. Muito legal. Então a gente quer agradecer a todos vocês. Você que tá desde o começo. Tem gente que fala, aquela época no mural era tão legal, né? Que saudade daquele pessoal. Não adianta, eu já me conformei com isso, né? Não tem como a gente manter amizade com todo mundo, todo o tempo, né? A pessoa acaba casando, mudando prioridades de vida, desaparecendo mesmo e tal. Mas eu dou graças a Deus por pessoas que passaram pela nossa vida, fizeram diferença, e principalmente pelas que estão até hoje, né? Dá pra citar, como a gente já citou, o Jabismar lá desde o começo, o Marco Aurélio, a Sara, todas pessoas que a gente conheceu desde o começo e tem grande amizade até hoje. A gente quer agradecer a todos vocês por esse apoio, pedir a oração de vocês, que vocês continuem junto com a gente, nos ajudem a manter esse ministério em oração diante de Deus, porque nós sabemos que sem Deus esse site não tem razão de existir. Não, e outra coisa, como todo cristão, a gente tem nossas lutas, nossas tribulações, né, amor? Então, assim, pro pessoal orar pra mandar a cobertura de Deus mesmo pra gente, porque muitas vezes a gente vai gravar podcast, acontece um monte de zica, acontece um monte de coisa errada, daí a gente vê que é o inimigo tentando detonar com aquilo. Às vezes, assim, no último minuto antes de gravar podcast, eu acabo brigando com o Paulinho por causa de alguma coisa, ou ele briga comigo por causa de uma coisa, ou é as crianças que estão tudo maluca. Então, assim, pra orarem pela gente mesmo, assim. Não só por nós dois, mas por todo mundo que tá envolvido com o site, todo mundo que tá envolvido com o podcast. E ainda falando sobre as novidades, né? Tem coisa vindo por aí. Ore por isso. Não é filho. Novidades no site. Tem sessão nova sendo produzida, sendo elaborada. E tem essas grandes novidades que nós estamos trabalhando. Nesse ano ainda você vai ver muita coisa acontecendo. Todos os episódios antigos do No Barquinho e do BTcast já foram inseridos pelo Pedro Angela em irmãos.com. Então você pode conferir todos lá também a partir de agora. Novas credenciais surgindo. Inclusive, se você acessou irmãos.com nesse fim de semana, sábado, domingo ou segunda, do aniversário de irmãos.com, você ganhou a credencial especial dos 15 anos de irmãos.com. Tem que acessar logado, é claro, com o seu login e senha. O pessoal fica, não ganhei credencial. Depois não vem reclamar que acessou e não ganhou credencial, porque o sistema não falha. Até parece, né? Parece. O usuário que o diga, né, amor? Então é isso, gente. Ore por nós e que venham mais 15 anos de irmãos.com. Pelo menos. Obrigado, gente. Um grande abraço e Deus abençoe todos vocês.